sabe? É curioso pensar que perguntas feitas, tipo, há mais de 2000 anos, lá na Grécia Antiga, sobre como viver bem, o que é a realidade, nossa, elas ainda ressoam tanto hoje em dia, né? Nossa, demais. Parece que eles tocaram em algo essencial da experiência humana. Eles começaram um papo que, na verdade, nunca acabou. Exato. Essas questões de ética, política, conhecimento, as bases de tudo isso foram lançadas ali, naquele ambiente fervilhante das cidades-estado gregas. Uhum, naquele caldeirão cultural. E é justamente essa conversa que a gente quer aprofundar hoje. A gente está se baseando em trechos de um livro, História da Filosofia Antiga. E a ideia aqui é extrair as ideias e figuras-chave, né? Aquelas que fundaram o pensamento ocidental, e ver o que ainda serve para a gente, o que ainda faz sentido. Uma ótima missão. Ver o que fica dessa bússola antiga. Então tá, vamos começar essa exploração. O ponto de partida é antes mesmo do Sócrates, foi uma virada bem radical no jeito de pensar, não foi? Com certeza. Foi a saída das explicações míticas, né? Para buscar a razão, o logos, como eles chamavam. Isso. E quem começou isso foram os pré-socráticos. Exatamente. Eles foram os pioneiros nisso aí. Olhavam para o mundo e perguntavam: tá, mas do que tudo isso é feito? Qual é o princípio básico de tudo? A Árquea, lembro disso. O Tales de Mileto, por exemplo, ele achava que era a água, né? Exato. Pode parecer simples hoje, mas, poxa, pensar em termos de um elemento da natureza e não mais da vontade dos deuses foi uma revolução. Total. E teve outros, né? Umas ideias mais abstratas. O apeiron, do Anaximandro, o ilimitado. Isso, ilimitado, indefinido. E aí já começa aquela tensão clássica, né? Heráclito dizendo que tudo muda, tudo flui o tempo todo. Não se entra duas vezes no mesmo rio. Exatamente. E do outro lado, Parménides defendendo que não, a mudança é ilusão, a realidade mesmo, o ser é imutável, é um só. Cara, essa tensão. A gente vive isso até hoje, né? Mudança versus permanência. Parece que eles já pegaram o ponto ali. Pegaram total. Heráclito e Parmênides estabeleceram um debate que atravessa a filosofia. Eles nos forçaram a pensar sobre a realidade para além do óbvio, do que a gente vê. Foi o início da metafísica mesmo, de investigar a estrutura das coisas com a razão. Mas aí chega Sócrates. E ele meio que muda o foco, certo? Tira o olho do cosmos e vira para dentro. Pra gente. Conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Sócrates é a grande virada ética, a virada antropológica da filosofia. E o curioso é que ele não deixou nada escrito, né? Verdade. A gente conhece ele pelos outros, principalmente Platão. Isso, Platão e Xenofonte. A obsessão do Sócrates era com as questões humanas. O que é justiça? O que é virtude? Afinal, como a gente deve viver? E ele tinha aquele método dele, a dialética, que não era para ganhar debate, né? Era mais para ajudar a pessoa a pensar. Justamente. O método socrático era colaborativo, fazer perguntas incisivas, sabe? Para a pessoa ver as contradições no próprio pensamento, para clarear as ideias. Admitir a própria ignorância era o primeiro passo. O famoso só sei que nada sei. Esse mesmo. Que ele não via como humildade falsa, mas como ponto de partida real para buscar a sabedoria, né? O objetivo não era humilhar o outro no debate, mas estimular o pensamento crítico, buscar a verdade juntos. Mas aquela ideia central dele, virtude é conhecimento. Assim, que ninguém faz o mal de propósito, só por ignorância. Isso não soa um pouco, sei lá, otimista demais? Ah, é uma visão provocadora, sem dúvida. Para Sócrates, se alguém realmente soubesse o que é o bem com B maiúsculo, agiria de acordo. O erro moral seria fruto da ignorância. Entendi. Então a responsabilidade cai toda no autoconhecimento, na busca pela verdade. Exato. É uma ideia que, claro, foi e ainda é super debatida, mas ela nos força a pensar nessa relação complexa entre o saber e o agir.
E o fim dele, né? Condenado à morte por Atenas. Mártir do pensamento livre, praticamente. Totalmente. Isso só solidificou o legado dele. E o impacto na educação, no método de questionamento, é gigante até hoje. Seguindo essa trilha, então, a gente chega em Platão. O discípulo mais famoso de Sócrates, ele pegou as ideias do mestre e construiu um sistema enorme, né? Nossa, Platão levou tudo para outro nível. Ele sistematizou, expandiu, fundou a academia, que foi tipo a primeira universidade do Ocidente, um centro de estudos que durou séculos e nos deixou os diálogos, que são obras fantásticas. E a ideia mais famosa dele, a teoria das ideias, ou formas, aquela do mundo das ideias. Essa mesma. A ideia de que esse mundo que a gente percebe com os sentidos, bom, ele é meio instável e enganoso. Uma cópia imperfeita, sabe? Como as sombras na alegoria da caverna. Lembro bem dessa imagem. Isso. A alegoria da caverna é a metáfora perfeita para isso. O conhecimento verdadeiro para Platão não viria dos sentidos, mas da razão, da contemplação dessas formas perfeitas, eternas, imutáveis. A forma do bem, da beleza, da justiça. Tá, mas como? Como a gente acessa isso? Fica meio etéreo, não? É um desafio, sim. Pense talvez nos conceitos da matemática. O triângulo perfeito que a gente estuda na geometria. Ele não existe aqui no mundo físico, né? Nenhum desenho é perfeito. Mas a nossa razão consegue entender essa forma ideal. E é essa forma que permite a gente entender todos os triângulos tortinhos que a gente desenha. Essa analogia da matemática ajuda a pegar um pouco melhor. E na República, ele leva isso ao extremo, né? Com a ideia dos filósofos reis. Eleva total. Ele imagina uma cidade ideal onde quem governa são os filósofos. Justamente porque eles teriam conseguido sair da caverna, contemplar a forma do bem e por isso saberiam o que é a verdadeira justiça. Uma ideia bem radical. Radicalíssima. Mas mostra o quão conectados para ele eram o conhecimento, a ética e a política. Quem conhece o bem é quem pode governar bem. E a influência dele, nossa, foi gigantesca. Moldou Aristóteles, depois Santo Agostinho no cristianismo, o neoplatonismo no Renascimento. A gente sente ecos até hoje, na epistemologia. Falando em Aristóteles, ele foi aluno de Platão, né? Mas seguiu um caminho bem diferente. Mas com os pés no chão, talvez. Definitivamente. Aristóteles tinha uma abordagem mais empírica, mais sistemática. Ele ficou uns 20 anos na academia de Platão, mas depois... Bom, ele criticou a teoria das formas. Nas próprias coisas. Uma estátua, por exemplo, ela é feita de matéria, tipo mármore, mas também tem a forma, a ideia do escultor. E essas duas coisas, matéria e forma, estão juntas, inseparáveis na coisa concreta. Entendi. Faz mais sentido prático, talvez. E ele foi o cara que organizou a lógica, né? Com o silogismo. Exato. O órganon, o conjunto de obras dele sobre lógica. O silogismo é aquela estrutura clássica. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Parece simples, mas formalizar isso foi um passo imenso para o pensamento ocidental. Uma ferramenta fundamental para pensar direito. Com certeza, ele via a lógica como uma ferramenta essencial para qualquer tipo de investigação. Mas ele foi muito além disso, né? Na ética, por exemplo, ele foi atrás de entender o que seria a eudaimonia. Eudaimonia, a felicidade, o florescimento humano. Isso, mas não é só sentir prazer momentâneo. Para Aristóteles, a eudaimonia é viver uma vida plena, de acordo com a razão e a virtude. E a virtude. É o justo meio, evitar os extremos, nem 8 nem 80. Perfeito. A virtude como esse meio termo entre dois vícios, um por falta, outro por excesso. A coragem, por exemplo, fica entre a covardia, falta, e a temeridade, a imprudência, excesso. E ele falava muito da importância do hábito para formar o caráter, né? Fundamental. Ninguém nasce virtuoso. A gente se torna virtuoso praticando atos virtuosos, criando bons hábitos. É uma ética do caráter. E tem mais. Essa busca pela virtude não é uma coisa solitária. Tem a ver com a política. Totalmente. Para Aristóteles, nós somos animais políticos, zoon politikon. A gente se realiza plenamente na comunidade, na polis.
E o objetivo da boa política, do bom Estado, é justamente criar as condições para que os cidadãos possam desenvolver suas virtudes e alcançar a eudaimonia. Nossa, que conexão forte entre ética e política. A ideia de que a sociedade tem um papel fundamental no nosso bem-estar individual. Exatamente. Ética e política são inseparáveis para ele. A justiça na cidade é o que permite a vida virtuosa dos indivíduos. A influência de Aristóteles na lógica, na ciência, na ética, na política é simplesmente colossal. Mas aí o mundo grego muda de novo, né? Depois de Alexandre, o Grande, os impérios surgem, as cidades-estado perdem aquela autonomia toda. Como a filosofia respondeu a essa nova realidade, essa incerteza? Essa mudança marca o início do período helenístico, e a filosofia, como você disse, se volta mais para dentro. A busca passa a ser mais pela tranquilidade individual, pela paz de espírito num mundo que parecia maior e mais instável. Como viver bem quando o cenário político é tão incerto? E aí surgem escolas como o estoicismo e o epicurismo, certo? Exatamente. Duas escolas que tiveram um impacto enorme e que, curiosamente, estão super em alta hoje em dia. O estoicismo, então. A gente ouve falar muito de Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Qual é a ideia central deles? O núcleo do estoicismo é uma distinção bem radical. Separar o que depende de nós do que não depende. O que a gente pode controlar e o que não pode. Isso. Nossas escolhas, nossos julgamentos, nossas reações. Isso está no nosso controle. Agora, eventos externos, a saúde, a riqueza, a opinião dos outros, a morte, isso não tá. E o que a gente faz com o que não controla? Aceita. Aceita com serenidade, com equanimidade. A sabedoria estoica é focar toda a nossa energia no que a gente pode controlar, agir com virtude, usar a razão e aceitar o resto como parte da ordem natural das coisas, do destino. É o famoso amor fati, amar o destino. E a apatia estoica, aquela ideia de não ter paixões. Não é ser frio, tipo um robô. Não de jeito nenhum. É um erro comum pensar isso. Apatia não é apatia no sentido moderno. É a liberdade em relação às paixões perturbadoras, aquelas que nos tiram do eixo. O medo irracional, a raiva descontrolada, o desejo insaciável. É alcançar um estado de paz interior, de imperturbabilidade, através da razão e da virtude. A virtude, aliás, era vista como o único bem verdadeiro. Faz muito sentido, especialmente hoje, com tanta coisa acontecendo, tanta informação, tanta pressão. Pois é. Pense na quantidade de notícias ruins, na pressão das redes sociais. O estoico diria, você não controla o que acontece lá fora, mas controla como você interpreta e reage a isso. É o seu julgamento que te perturba, não o evento em si. Nossa, isso é muito poderoso. E prático. Dá para entender porque voltou com força. Até em terapias como a TCC, né? Totalmente. Há uma conexão clara com as terapias cognitivo-comportamentais e até com práticas de mindfulness. É uma filosofia muito resiliente e focada na ação interna. Legal. E o epicurismo? Esse também é mal entendido, né? Associado só à busca de prazer sem limites. Sim, coitado do Epicuro, ele sofre com essa caricatura. Ele definia a felicidade como prazer, sim, mas o que ele entendia por prazer era principalmente a ausência de dor, tanto física quanto mental. O objetivo era a ataráxia. Ataráxia, tranquilidade da alma. Exato. E os maiores prazeres para ele não eram os luxos, a fama, os banquetes. Eram os prazeres simples e naturais. A amizade, que ele valorizava imensamente, uma boa conversa, o conhecimento, a moderação dos desejos, a vida tranquila, longe da agitação política, prazeres que não trazem dor depois, né? Tipo uma ressaca moral ou física. Isso, prazeres que são sustentáveis e que levam a essa paz interior. Ele distinguia entre prazeres naturais e necessários, comer quando se tem fome, naturais, mas não necessários, comer uma comida muito requintada. E nem naturais, nem necessários, fama, poder. A sabedoria estava em focar nos primeiros. E eles também tinham aquela visão sobre a morte. Bem direta ao ponto. Sim. Aquela frase famosa. Enquanto somos, a morte não é. Quando a morte é, nós não somos mais. Ou seja,
Por que temer algo que você nunca vai experienciar? É um argumento para tirar um peso enorme das costas, né? Uma fonte de angústia a menos. Exatamente. O objetivo era viver o presente com mais serenidade, livre dos medos que nos paralisam, medo dos deuses, que para ele não interferiam no mundo, e medo da morte. Então, comparando rapidamente, estoicos e epicuristas buscavam a tranquilidade, a paz de espírito. Mas os caminhos eram diferentes. Os estoicos, pela virtude, razão e aceitação, isso. E os epicuristas pelo prazer moderado, pela amizade e pela minimização da dor e do medo. Ambos oferecendo refúgios internos num mundo externo complicado. É realmente incrível como essas escolas, que surgiram lá atrás, mais de 2.300 anos, ainda oferecem ferramentas que parecem feitas para a gente hoje, para lidar com ansiedade, busca por sentido. Mas como é que essas ideias todas, desde os pré-socráticos até eles, sobreviveram tanto tempo? Como chegaram até nós? A jornada foi longa e tortuosa. Roma teve um papel crucial. Eles não foram filósofos tão originais quanto os gregos, mas foram ótimos em absorver e adaptar, especialmente o estoicismo, que casou bem com a mentalidade prática e a ética de dever da elite romana. Cícero também foi importante, divulgando ideias gregas. E depois veio a Idade Média, que muita gente pensa que foi um apagão. Pois é, mas não foi bem assim. O conhecimento clássico foi preservado, em grande parte, nos mosteiros cristãos. E um ponto fundamental que às vezes esquecemos, pelo mundo islâmico. Filósofos árabes como Avicena e Averroes não só traduziram Aristóteles para o árabe, como o comentaram extensivamente. E foram essas traduções árabes que depois voltaram para a Europa, né? Exatamente. Principalmente via Espanha e Sicília. Elas reintroduziram Aristóteles com força total no Ocidente lá pelos séculos XII, XIII. Isso causou uma revolução intelectual. E aí temos os grandes pensadores cristãos, como Santo Agostinho, mais ligado a Platão, e depois Tomás de Aquino, que fez aquela síntese monumental entre a filosofia de Aristóteles e a fé cristã. Sim, eles não foram meros repetidores, eles dialogaram intensamente com esses gigantes gregos, reinterpretaram, adaptaram, debateram como conciliar fé e razão. Foi um processo super dinâmico de transmissão e transformação cultural. Então, olhando para trás, para todo esse percurso, dos primeiros questionamentos sobre o cosmos, passando pela ética e política de Atenas, até as filosofias de vida dos helenistas e essa longa viagem através dos séculos. O que fica de mais essencial desse legado todo? Olha, fica um conjunto de ferramentas para pensar que continua incrivelmente poderoso. O método socrático de questionar, de não aceitar respostas prontas, essencial hoje, na era da desinformação e da pós-verdade. Com certeza. A ética da virtude de Aristóteles, que foca no caráter, no equilíbrio, no justo meio, ela oferece um jeito de pensar sobre ética que vai além de só seguir regras ou calcular consequências. Super útil para dilemas atuais, tipo bioética ou inteligência artificial. Verdade. A busca platônica pela verdade, por algo que está além das aparências, nos inspira a não nos contentarmos com o superficial, a investigar mais fundo. E, claro, a resiliência estoica, essa capacidade de focar no que a gente controla, na nossa atitude interna, é um antídoto valiosíssimo para a ansiedade do mundo moderno. Ou seja, não é só poeira histórica, é um reservatório de sabedoria prática mesmo. Exatamente, a filosofia antiga nos desafia a pensar melhor sobre nós mesmos, nossas relações, nossa sociedade. Aquela ideia de Aristóteles, por exemplo, de que a política serve para facilitar a vida boa dos cidadãos, isso nos convida a perguntar: será que as nossas estruturas hoje, sociais, econômicas, estão realmente servindo ao florescimento humano ou servem a outros fins? É uma pergunta em tanto. Bom, cobrimos muito terreno hoje, desde a busca pela origem de tudo lá com os pré-socráticos, até a arte de viver bem em tempos difíceis com os estoicos e epicuristas, passando pelos gigantes Platão e Aristóteles que definiram tanto do nosso jeito de pensar ética e política. Foi uma viagem intensa, né?
Mas acho que deu para ver como essas ideias, mesmo sendo milenares, continuam pulsando, continuam relevantes. Totalmente. No fundo, então, revisitar esses filósofos é encontrar recursos para a gente navegar a nossa própria vida, a nossa própria complexidade hoje em dia. Sem dúvida. E isso, sabe, levanta uma questão final importante para a gente pensar. Se esses filósofos antigos, com todo esse foco deles na virtude, na razão, na moderação, no bem comum como algo central para a vida plena e para a sociedade justa, se eles pudessem dar uma olhada no nosso mundo atual, tão marcado pela tecnologia acelerada, pelo consumismo, às vezes por um individualismo tão forte, o que será que eles diriam sobre as nossas prioridades? Qual seria o diagnóstico deles sobre a saúde da nossa polis global de hoje? Nossa. Fica aí a reflexão, né?